E a história do cruzeiro é curiosa, né? Porque, como dizem os antigos, este que vos fala ajudou a carregar o cruzeiro, né? Muito lá atrás, muito lá atrás. Que o cruzeiro não era onde ele está hoje. Ele foi levado da Ângelo Simões com saudade e foi levado lá para o cemitério. Nós estamos aqui no Cemitério da Saudade, um dos cemitérios mais bonitos do estado de São Paulo, por que não do nosso país. É um cemitério que foi criado em 1890, que na época chamava-se Cemitério do Fundão, por ser lá longe, bem longe do centro. Hoje, com o passar do tempo, o cemitério encontra-se praticamente no centro de Campinas. Viver ou morrer de amor? Leonor Penteado faleceu numa daquelas situações da febre amarela do final do século XIX. Era de uma família bastante abastada, o que permitia com que os seus pais encomendassem essa obra que hoje é assentada no túmulo da Leonor. Essa obra ela não é autoral. Essa obra ela vem de encontro ao que acontecia naqueles períodos do final do 19 e início do 20, onde a sociedade de Campinas fazia uma cópia, no bom sentido, do que acontecia na sociedade europeia, notadamente em Paris e em Londres. E o cemitério de Staglieno, em Gênova, na Itália, ele ditava o modelo de estátuas de fundo funerário, né? Então essa estátua existe, de fato, no cemitério, e a que está aqui é uma cópia. Essa cópia ela foi importada por um artista e importador, chamado Giuseppe Tomagnini. Eis que a casa pegou fogo e infelizmente não deu para socorrer as crianças, até porque filho de escravo, não precisa, deixa quieto, larga para lá. E aí os três anjinhos, que eram Toninho, Sebastiãozinho, Joãozinho e Vilma. Mas, peraí, são 4 pessoas, né? E por que 3 anjinhos? Porque infelizmente nessa época, na época dos escravos, as mulheres não eram contadas, principalmente crianças filhas de escravo. Então elas não eram consideradas como gente. Então aqui é considerado os 3 anjinhos, que são os 3 meninos. E a menina não é contada como parte dos anjinhos. Então, infelizmente, nessa época, a mulher ainda não tinha um espaço garantido na nossa sociedade. Por isso, os 3 anjinhos. Se você for fã de arte cemiterial, de escultura, né, se for ligado a alguma coisa artística, ótimo. Se você não for, meu amigo, vira um elefante branco. Vira um elefante branco. Aí vão virar para você e falar assim, vamos manter? Olha, a restauração inicial aqui fica em 10 mil, tá? Mano, pera aí um pouquinho. Gás 10 mil é outra coisa. Pera aí um pouquinho. E não deve ficar barato mesmo. Não fica. Se você pegar a situação especializada, não. Que mulher é esta? Que todo mundo conta, que todo mundo viu, que todo mundo fala? Que morreu de tanto amor. Existem várias capelas aqui no Cemitério da Saudade e existem estudos indicando do porquê desse modismo das capelas. Elas são muito antigas, tanto essas maiores como algumas menores. Eram famílias muito tradicionais que não aceitavam ainda um novo modo de enterrar que não fosse aquele dentro das igrejas, que já era uma prática muito abandonada. Qualquer um poderia ter uma estátua sobre o túmulo da sua família? A resposta definitivamente é não. Isso era um artefato muito caro e você trazia para dentro do cemitério o status que você tinha quando em vida. Convém ressaltar que o cemitério
ele não tinha esse ar de sisudez que tem hoje, que ninguém gosta de comparecer. Muito pelo contrário, o cemitério ele fazia parte do convívio social de uma forma muito intensa, porque ainda estava, de certa forma, ligado a toda a situação da Igreja Católica. Então, era normal, num domingo, as famílias fazerem até piqueniques no cemitério, porque era um local de convívio. Para você imaginar, só um exemplo, uma viúva jovem, um dos únicos locais onde essa viúva poderia frequentar era a igreja e o cemitério. Então o cemitério passou a ser um lugar para ver e ser visto, né? Era um passeio que acontecia logo após o término da sua missa no domingo. Você já terminava a missa e já vinha com a família visitar os seus entes. Nós estamos na alameda principal do Cemitério da Saudade, até a Capela Ferreira Penteado. Isso foi um traçado original do Ramos de Azevedo. Então nós temos aqui ainda uma situação bastante significativa do que vem a ser a sociedade campineira. E nessa alameda principal tem uma curiosidade muito interessante. É a única alameda principal de um cemitério público onde você tem um escravo enterrado ao lado do seu senhor. Eu estou falando do escravo Toninho, que foi escravo do Barão Geraldo de Rezende, escravo de confiança, e que foi um escândalo social muito grande, mas o enterramento do Toninho ficou consignado no próprio inventário. Hoje o Barão está aqui, muito próximo da gente, e o Toninho é um milagreiro, um dos milagreiros do cemitério. Bom, gente, aqui nós temos uma sepultura do escravo Toninho. O escravo Toninho foi o escravo, o braço direito do Barão Geraldo de Rezende, que está sepultado aqui do lado. Mas o barão queria que ele fosse sepultado com a família, mas a sociedade da época não permitiu que isso ocorresse. E o barão comprou um terreno ao lado da sepultura da família e sepultou o escravo Toninho aqui. Quando o barão pediu para que o escravo encilhasse os animais para trabalhar numa sexta-feira santa. Ao chegar no curral, na hora de arrear o animal, ele saiu correndo dizendo que o boi falou que não ia trabalhar. Ele chegou no barão e falou: olha, o boi falou que não vai trabalhar porque é sexta-feira santa. Que mulher é essa que viveu tantos amores entre ruas, gentes, cidades, campos, de todas as formas, de todas as cores, nas minúsculas partículas da vida, que fez do amor seu corpo, sua matéria. Francisco Glicério também foi um abolicionista, como um republicano, e ele não era um poderoso, economicamente falando. Tanto é que a sepultura dele foi uma doação da comunidade campineira, que inclusive toda a documentação dele está aí dentro da sepultura dele. Sua matéria-prima, sua matéria musical, puro sabor, transbordou de tantos amores. Essa mulher, numa pose que naturalmente vai te remeter a uma situação sensual, ela efetivamente é sensual. Nós tivemos no final do século XIX, início do século XX, esses autores que traziam para essas obras, e mesmo para dentro do cemitério, uma nova linguagem com relação à dor, ao sofrimento, porque você pode ter perdido um ente, mas nem sempre aquela história foi trágica, né? Você tem exemplos na arte dessa sensualidade. Ah, mas combina, não combina? Isso já é uma outra história, né? O que a gente tem de efetivo é que um fenômeno que não aconteceu só no Brasil, muito pelo contrário, ele importou esse fenômeno da Europa, que foi de sensualizar as esculturas. Fazendo-nos amar tanto, todos, homens, mulheres, bi, trans, pan, tri, devir mulher, aventura, travessia, viagem, milhares de amores, transformando tantos corpos, tantos seres, em pétalas vermelhas. Essa Maria que tão cedo se apagou, e hoje, essa mulher apaixonada, vibra e canta em todos nós.
Nossa capela começou quando simplesmente nós tínhamos que derrubar um mito. O mito de que celebrar, cultuar, homenagear uma entidade que é muito respeitada e honrada dentro da religião de matriz africana, simplesmente é algo que não tem importância. A população de Campinas honra isso e já cultua há muito mais de 50 anos. Essa é a data aproximada da existência desse terreno situado no Cemitério da Saudade, em que inicialmente existe uma lenda urbana de que havia um corpo sepultado ali dentro. Não, na verdade nunca teve. É um terreno onde o primeiro curador que quis honrar a nossa entidade Exu Tranca-Rua das Almas, ele simplesmente ergueu um santuário de maneira simples, de maneira sincera, onde as pessoas traziam suas oferendas, as suas homenagens, em forma de agradecimento a esse Exu, que abre caminhos, que cuida e protege as pessoas que assim acreditam nele. Em 2016, estava andando com o seu Ruas, um grande amigo meu, aqui no Cemitério da Saudade, em Campinas, e surgiu a ideia, em frente ao túmulo do seu Tranca-Ruas, das almas que aqui se situa, de ampliar o espaço. E eu comentando com o Ruas, falei, Ruas, vamos erguer uma capela aqui maior, digna do seu Tranca-Ruas, né, para ter uma área de louvação mais digna, maior, mais limpa. Afinal, o Cemitério da Saudade é aqui de Campinas, assim como todos os cemitérios, ele é a área de maior sincretismo que pode se ter, principalmente aqui no Brasil, né? Tem o cristianismo, nós temos muita religião de matriz africana. O único cemitério do Brasil que tem uma capela de uma religião de matriz africana, de uma divindade, uma entidade, que é o seu Tranca-Rua das Almas. E é uma capela no estilo gótico. Tem que ter o respeito com o próximo. Pode ser de qualquer outra religião, a gente é obrigado a respeitá-lo ao próximo. Aqui nós temos a sepultura de Hércules Florence.
a passagem desse túmulo, do que aconteceu na fase escultórica, é muito interessante. E quem relata isso é o Jolumar Brito, numa das obras dele, e ele dizia que o Celli, que é esse que está deitado, né, doente, quase morrendo, ele viu esse túmulo igualzinho, até a constelação que deveria ter aqui em cima. Ele viu num cemitério da Itália, né, porque ele era italiano também, e pediu que o Lélio fizesse idêntico àquele túmulo. E o Lélio disse, tranquilo, vamos fazer, né? Só que você vai ter que se fingir de morto. E isso rendeu, durante aquela tarde, muitas piadas. Isso foi presenciado pelo Jolumar Brito, e hoje a gente tem essa obra do Lélio, divinamente aqui, e você olha, e sabendo dessa história, você não fica tão consternado como normalmente você ficaria. Essa mulher pede somente uma coisa: tragam-me flores e muito mais amor.